Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial do fundo KNSC11 Alquineia Securities, relatório de agosto de 2023. Vamos ver qual foi a performance aí do fundo nesse mês, então fique conosco. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante para a gente, é tudo de graça. Tá bom? E eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta a distância. Vamos lá então, relatório do KNSC11, fundo de crédito da Quineia, né, do grupo Itaú. Então, vamos ver qual foi a performance dele. O fundo que aumentou um pouquinho aí seu valor de mercado, mas ainda está abaixo do valor patrimonial. Como a gente verifica aqui, né, o desempenho, a cota de mercado, R$ 90,80. Está aproximadamente esse valor atualmente, né? Mesmo depois do preço de ajuste, ele deu uma recuperada. E o valor patrimonial do fundo, R$ 91,29, praticamente 1 para 1, né? Atualmente o fundo está com 106.500 cotistas, e eu sou um desses cotistas aí há algum tempo já, né? Se você é, também compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. Hoje, atualmente, eu tenho aí em torno de 3 a 3,5% da minha carteira de FI alocado no KNSC11. Eu tenho 17 FIIs dentro da minha carteira. E é um fundo que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários e também tem cotas de FIIs dentro do seu portfólio. Como a gente verifica que está com uma pequena alavancagem também, já há algum tempo, né? Os fundos da Quineia aí normalmente tem essa alavancagem, essa operações compromissadas reversas. A gente vai ver qual é o percentual atual. E o fundo anunciou no último dia 31 de agosto 80 centavos por cota. Então, um percentual, uma distribuição interessante, tá? O fundo distribuindo acima do 0,85%. Para mim, uma boa distribuição, bem pé no chão mesmo, né? E 2,86 milhões de volume diário de liquidez. Para mim, é um dos fundos com maiores liquidez se comparado com o patrimônio líquido do fundo, que é de 1,2 bilhão de reais. E é um fundo que tem aí uma diversificação interessante dentro da inflação e da taxa DI, né, e da taxa de juros no Brasil. Então, que acompanha, né, a taxa de juros, que é a taxa DI, né, acompanha a Selic. Então, o fundo tem aqui uma preponderância no IPCA, com um spread médio de 7,85%, e no CDI tem em torno de 40% alocado no CDI, mas aí um prêmio de risco de 3,63%. Ele fala aqui sobre agosto, então o fundo apresentou alocação do seu patrimônio de 108%, isso porque o fundo tem operações compromissadas ali, né, onde ele toma ali recurso emprestado, é um valor mais baixo, né, coloca ali como garantia seus próprios papéis, seus próprios CRIs da carteira, e investe em outros CRIs, aumentando então sim aí a sua possibilidade de captar mais receitas, né, para o fundo. Então o CRI, a parcela investida em CRI pelo IPCA atualmente está em 65%, né, com o spread que a gente falou lá em cima, e pelo CDI está em 42%. Pois se a gente verificar, ele ultrapassa os 100%, e essa diferença é exatamente aquilo que o fundo toma e investe com recursos de terceiros. Dentro da distribuição de dividendos, o fundo então distribuiu 80 centavos por cota, que deu aí 0,86% de rentabilidade, isenta de imposto de renda, considerando o ingresso aí de cota, que estava em 92,93, 0,86%. Para mim é uma boa distribuição, pé no chão mesmo, né? Para quem entrou ali no fundo antes dessas distribuições com inflação alta e com CDI alto, que distribui aí acima de 1% aí muitos fundos, né? Mas isso aqui, pegando ali uma economia equilibrada, esse percentual é muito interessante, essa distribuição. E não é um fundo considerado high yield, né? Então, high grade é isso aí mesmo, papéis de boa qualidade, que não tem prêmios de riscos absurdos, né? E que tem um menor risco de inadimplência por parte dos tomadores. E a gente verifica que o fundo então distribuiu, tem corresponde, né, a distribuição corresponde a 76% da taxa daí no período, e 89% se comparado ali em relação à equiparação em relação à isenção de imposto de renda. Então, 89% do CDI.
O fundo ele tem desde outubro de 2020, tem uma taxa de administração e gestão de 1,20%, não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de papel, né? E é gerido pela Quiné Investimento, administrado pela Intrag, e é para investidores em geral. Aqui ele fala sobre para uma melhor orientação, né, em relação às apurações. Então, o fundo também teve uma distribuição menor nesse período, porque pegou um período de deflação de junho, né, que foi bem pequena, praticamente nula, né, e o julho também uma inflação considerada baixa de 0,12%. Então, esses patamares baixos impactaram negativamente no resultado, na distribuição, mas né, inflação baixa também é importante, não onera tanto assim os preços das coisas, né? Então, com uma inflação praticamente controlada, a gente vê o nível de distribuição do fundo. Então, interessante a patamares aí de 0,85% ao mês. Interessante a distribuição mesmo em patamares aí bem baixos, praticamente com inflação zero nesses 2 meses que levou como referência. Bom, principais movimentações da carteira. O fundo teve aqui duas movimentações, 26 milhões alocados no MRV Pro Soluto, 26 milhões a CDI mais 4% e CDI mais 2,5%, 10 milhões alocado no edifício O Parque. Essas aqui são as garantias, né, as descrições, fundo de reserva, né, aqui tem outras coisas aqui, cotas, fundo de reserva e tudo mais. E o fundo alocando mais aí no CDI, né? Então aumentando as suas posições em relação à taxa DI, equilibrando inclusive o que ele tem em relação ao IPCA, né? Para quem não conhece o fundo desde o início, o fundo no início era totalmente alocado pelo IPCA, era o oposto do KNCR11, que investe preponderantemente pela taxa DI. O fundo acabou se equilibrando aí esse período, né, o fundo ficou um fundo misto praticamente aí de IPCA e taxa DI. Atualmente o fundo, ele faz sobre as operações compromissadas, explica o que é aqui, ele está 10,4% alavancado. Então esse aqui é o percentual que ele tem hoje de passivo financeiro, né, em relação ao seu patrimônio, que ele investe para poder alavancar a receita. No resumo da carteira, o fundo tem, então, os percentuais que a gente já falou, 42% alocado pela taxa DI, 65% pela inflação, 1% cotas de FII, 2,4% em caixa, o que dá 110,4% do patrimônio, 10,4% passivo, né, recurso de terceiros alocados para gerar receita, e o restante realmente é o patrimônio, recurso próprio do fundo. Principais alocações por setor, principais aqui é escritórios e residenciais, e a gente verifica aqui os percentuais, considerando somente aqui, desconsiderando, né, as cotas de FII e também o caixa, né? Então quase 60% IPCA, quase 40% CDI. Essa é a distribuição atual em relação aos indexadores. Negociações e liquidez. Então, o volume total negociado foi de 65 milhões, quase 66 milhões de reais no mês de agosto, que dá uma média de 2,86 milhões por dia. Liquidez aí muito boa do fundo, né, considerando o tamanho dele, né, 1,2 bilhões de patrimônio apenas. E as informações contábeis, ou seja, DRE gerencial. O fundo teve aqui em agosto receitas de 11,4 milhões de reais com resultado de CRI, FII 100 mil, aquele CI não teve, instrumentos de caixa 300 mil, despesas do fundo 1,4 milhões, que deu um resultado líquido de 10 milhões e meio de reais, o fundo distribuiu 10,6. Fazendo aquele equilíbrio, né? Mês a mês, tem mês que o resultado é maior que a distribuição e o fundo vai equilibrando isso. E o resultado por cota no mês foi de 78, distribuiu 80 e ele ainda está com uma reserva acumulada de 52 centavos por cota, que ainda não foi distribuído aí do fundo. E nos rendimentos mensais a gente verifica aqui que o fundo está acompanhando o mesmo nível de distribuição mês a mês, né? Julho foi 75, junho foi 87, agora foi 78 de resultado, e as distribuições tá variando um pouquinho, né? 80, 70, 80, 1,5, 95, 1,5.
Então está variando ali, mas está mantendo uma média de 1,10% da taxa DI, o que é interessante aí. A rentabilidade do fundo também está interessante, em torno aí de uma média de 0,8% nos últimos meses, tá? Bem pé no chão mesmo, como eu falei, um fundo high grade, não tem características de fundo high yield, então é o menor risco de inadimplência por parte dos tomadores, né? Então é interessante aqui esse tipo de gestão com pequeno, com menor risco em relação aos créditos. E aqui é a carteira do fundo, né? Tem aqui uma carteira bem robusta, né? Bem grande aqui, são mais de 70 CRIs na carteira. É claro que se repete, tá? Não corresponde a 72 devedores diferentes, mas é em torno aqui de 40, 35, 40 devedores diferentes, muitos se repetem. São 3 FIIs na carteira, FIIs que não são para investidores em geral, né? Somente aí para investidores institucionais, e o caixa do fundo 30 milhões de reais atualmente, correspondendo a 2,2% do seu patrimônio. E aqui as características qualitativas dos papéis, tá? Você pode baixar então, ver as garantias, né? Qual é o período aí, qual o prazo. Temos aqui que vai até 2040 o vencimento, 41, né? Mas tem outros que já vencem aí nos próximos 2 anos, né? Então tem vários tipos aqui de períodos, né? De garantias, de localização. Então baixa o relatório e faça essa leitura mais detalhada da parte qualitativa dos papéis. Bom, é isso. Relatório gerencial então do KNS C11, fundo de CRI da Quineia, né? Fundo aí misto, PCA, CDI, tem tido um bom desempenho, um fundo high grade, como eu insisto em falar, então a distribuição está bem interessante, bem pé no chão, considerando que os meses aí utilizados para os cálculos dos juros da correção monetária praticamente considerou um IPCA zero, somados aí junho e julho. Então teve um bom desempenho acima de 0,8%. Para mim, realmente teve um bom desempenho. Coloca aí nos comentários o que você acha do fundo, tá? Eu sou cotista do fundo, falo como cotista também aqui para vocês. E se você compartilha então com a gente também aí qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.